Queridos companheiros e companheiras, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Alguém pela primeira vez aqui na casa, seja bem-vinda, viu? A palestra aqui inicia agora e vai até às 9 horas. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, levantar a mão. Nosso companheiro Francisco vai estar à disposição para responder, tá bom? Bom, pessoal, hoje nosso tema é o pensamento, né? Então, nós vamos, através desse estudo, entender um pouquinho, né, da influência dos espíritos na nossa vida e nos nossos pensamentos. Então, como é importante demais o pensamento para nós, nós vamos então agora elevar nosso pensamento. Aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui na Casa de Miramês, né, amparados por toda a espiritualidade de luz, para que possamos dar início ao nosso estudo através, né, do Evangelho, da doutrina espírita, que possamos então fechar nossos olhos para que os nossos pensamentos cheguem ao alto, cheguem ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a Jesus por essa noite, por estarmos aqui envolvidos na Casa de Miramês para esse aprendizado, pedindo, meu amado Jesus, a orientação para o nosso querido companheiro Francisco, que vai trazer para todos nós, sob a orientação da doutrina espírita, o seu evangelho, os seus ensinamentos, para que possamos aprender na nossa caminhada, na nossa evolução. Jesus, nosso mestre amado, ilumine e abençoe a todos os companheiros aqui presentes nos dois planos da vida. Que assim seja. Francisco. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna aqui aos estudos, né, nessa segunda-feira. E eu conclamo a todos, que se pairar alguma dúvida, por gentileza, manifeste. Porque o nosso objetivo aqui é trabalhar dentro do clima de cordialidade, de tranquilidade, sem muito eufemismo, com uma linguagem mais simples, sem ser pedante, sem querer demonstrar conhecimento, não é isso. Nós estamos aqui para trabalhar os conteúdos da doutrina espírita, dentro do tema proposto, para que todos nós possamos guardar na nossa memória esses conceitos maravilhosos que sempre abrem horizontes para nós pensarmos. O tema de hoje, o pensamento. Na verdade, eu ia colocar ali, era a força do pensamento. Tanto é que tem ali um artigo definido, um A, antes, né? Mas, na verdade, seria a força do pensamento. Mas o pensamento é a mesma coisa. Então, nós vamos todos aqui agora, nesse momento, unir as nossas forças no intuito de direcionar o nosso pensamento, a nossa atenção, concentrando aqui no nosso tema de hoje, e assim tirarmos um bom proveito. Esperamos sairmos daqui melhores do que entramos, com toda a assistência da doutrina espírita, na figura dos dirigentes desta casa, o Miramês, e também dos nossos queridos dirigentes da casa, né? A diretoria, os dirigentes de reunião. Nós agradecemos antecipadamente essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Pensamento. Nenhum ser humano vive sem pensamento, até mesmo os animais. Que isso, Francisco? Os animais pensam? Não um pensamento como o nosso, mas tem rudimentos de pensamento. Isso já foi comprovado pela ciência, como nós vamos ver aí no desenvolver da nossa palestra. Então, nós não vivemos sem pensar. E eu gostaria de ler aqui, para ser fidedigno à fonte de informação, que é a Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, que ela nos dá um conceito de pensamento interessante. O pensamento é faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Primeiro, lá na frente eu elenquei algumas perguntas que falam assim,
A primeira pergunta que aborda: qual que vem primeiro? O que vem primeiro, o pensamento ou a vontade? O que vem primeiro, o sentimento ou o pensamento? Então nós vamos aprender aqui hoje. É claro que tem muitos que sabem muito mais do que isso, mas vamos reforçar o nosso estudo para fixarmos mais na nossa memória. O espírito foi criado simples e ignorante. Lá, quando ele foi iniciado, criado por Deus, o espírito começou ali do zero, zerado. Foi criado na simplicidade e na ignorância. Ele não tinha ainda conhecimento, desenvolvimento. Mas tinha na sua essência a herança de Deus, divina, de toda a possibilidade do desenvolvimento, da evolução. Os caracteres da evolução estavam lá no espírito. Porém, obedecendo à lei de causa e efeito, ou melhor, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, e todas as leis divinas, ele que tem que empunhar a charroa, a alavanca do progresso individual dele, para que ele possa então desenvolver. Então ele foi criado simples e ignorante, dotado de pensamento e razão. Daí para frente, o caminho era dele, ele teve que escolher. Todos nós, todos, passamos por isso. Então nós escolhemos o caminho da direita ou da esquerda, para poder desvendar os conteúdos da nossa memória latente, que veio de Deus, dos caracteres que nos proporcionam a evolução, que está impregnados no nosso íntimo. Deus falou, está tudo aí, ó, o arquivo está aí, você segue, usando a dialética da lógica da razão, usando um pensamento contínuo e a sua vontade pela lei de livre-arbítrio. Está claro? Alguma dúvida? Alguém pode levantar a mão? Se eu não souber, eu pergunto aí os universitários. Ou então a gente anota e depois traz a resposta. O que é o homem? É uma pergunta para nós fazermos no desenvolvimento do nosso tema, o pensamento. O homem é um turbilhão atômico regido pela consciência. Esses conceitos aqui são de André Luiz. Ele compõe-se de quê? Do corpo mental, que é o envoltório sutil do espírito. Não precisamos nos preocupar muito com isso, mas é só para efeito de esclarecimento e didática. E ele é composto ainda do fluido vital. Fluido vital é a manifestação, vamos dizer assim, grosseiramente, é a transformação do fluido cósmico universal que vem da mente de Deus, que criou e que está em tudo, desde o átomo até as grandes constelações. O princípio cósmico universal. E o princípio vital, ele está, então, é a manifestação, é a transformação do fluido cósmico universal em fluido vital da vida. Exemplo rápido. Se você pegar uma molécula de um mineral, lá tem carbono, oxigênio, hidrogênio e azoto. É mineral, não tem vida. Mas aí, quem pode introjetar nessa molécula de um mineral o princípio da vida? Só Deus, o princípio vital. Aí ele não é mais um mineral, ele passa a ser um vegetal, tem vida, ou um animal, e até mesmo o hominal. Está claro? O homem, na química industrial, na química inorgânica, ele pode fazer tudo lá, manipular, combinar os elementos químicos, através da lei de atração, que a química trata, né? Das leis de afinidade, e criar outros elementos. Exemplo, a água, oxigênio e hidrogênio. Sigamos. Corpo vital ou etérico responde pela regeneração do corpo físico. Olha para vocês verem como é que nós somos um complexo, muito complexo, o ser humano. E olha que nós estamos falando aqui ainda de corpo físico,
e aliado à energia suprema que é Deus, que é o fluido da vida e o fluido cósmico universal, né? O corpo vital ou etérico responde pela regeneração do corpo físico, das energias anímicas. Mesmo dormindo, o processo vital funciona sem a nossa consciência. Os nossos sistemas, ele funciona mesmo a gente dormindo, em estado letárgico, eles continuam funcionando. A pessoa, quando está em estado de coma, por exemplo, não de morte cerebral, ele está com seus organismos funcionando, mas ele não tem a consciência disso. Maravilha, não, gente? Não é para nós pensarmos? Então, por que nós temos que descerrar a treva da ignorância? Para que nós compreendamos a nós mesmos e compreendamos o mundo que nos envolve e quem é esse ser que habita aqui a Terra. Quem sou? Que organização é essa, orgânica? Isso não é para as conjecturas intelectuais mirabolantes, não. É para nós compreendermos, nós temos esse direito e essa capacidade de compreender esse ser. Dentro da sua estrutura psicobiofísica. Então, se nós deslizarmos aqui, eu peço a vocês que me corrijam. Eu peço ao meu querido amigo Robertinho, que ele possa intervir e nos ajudar também. Muito obrigado. Então, vamos seguindo aqui na nossa conjectura. Perispírito. O que é perispírito? Perispírito vem do grego, periferia, ao redor. O perispírito, ele está entre o espírito e o corpo físico. Então, ele funciona como um amortecedor. Para que o espírito manifeste no corpo físico, é necessário o perispírito, que é composto de uma substância uma substância material, semimaterial. Correto? Então, o que ocorre? O perispírito, ele é responsável por isso. Quer ver um exemplo que eu sempre dou? Como é que é o nome da senhora, com todo o respeito e com licença? Dona Nilda, e a senhora? Então, vamos fazer aqui uma comparação. A Dona Nilda é o espírito. A Dona Romilda, Nilda e Romilda. A Dona Romilda é o perispírito. E eu sou o cérebro. Somos um corpo. Espírito, perispírito e corpo. E esse corpo aqui eu vou me representar como cérebro. Ela tem vontade de fazer alguma coisa. Primeiro ela pensa, cria vontade, o querer. Manda essa mensagem, vamos supor que é uma ação de andar. Ela quer andar, então ela manda a ideia para o pensamento, para o perispírito. O perispírito manda para o cérebro. O cérebro, ele decodifica essa mensagem em palavras ou em mensagem e manda para o órgão que vai realizar a tarefa, que é as pernas, caminhar. O espírito pensou, mandou para o perispírito, o perispírito mandou para a mente, né, para o cérebro colocou em ação. Eu estou aqui fora da câmera e ele já me proibiram de passar daqui. Brincadeira, filho. É porque está filmando e se eu for para lá não filma. Fica um vácuo aí na filmagem. Então, o que ocorre? Houve aí uma interação. O espírito pensou, mandou a mensagem para o perispírito mandou para o cérebro deu a mensagem, caminha, aí ela vai caminhar. Está claro? Então, esse é o perispírito. E é no perispírito que está gravada as nossas tendências para o bem e para o mal. É lá que é o arquivo do nosso universo íntimo das vidas passadas, de vidas sucessivas, que nos trouxeram a nossa bagagem, a nossa contabilidade de tudo o que nós fizemos de bom e de errado. É um balanço da nossa vida, está escrito lá. As boas obras e as obras más. Correto? Vocês vão concordar com tudo que eu falo? Podem discordar, que nos ajuda. E se for procedente, nós vamos discorrer. Descorrer, né? Espírito. Espírito é a energia pensante. Espírito é o ser que pensa, criativo. É a inteligência suprema não, inteligência do universo. A inteligência suprema é Deus. Correto? Atributos do espírito: pensamento, sentimento e livre-arbítrio.
Pensamento é uma faculdade, como já definimos aqui, do Espírito. Só ele pensa. Só o Espírito pensa e tem consciência dos seus pensamentos. E só ele sabe os seus pensamentos. É claro que lá na pergunta, acho que é 459 do Livro do Espírito, pergunta: os Espíritos interferem na nossa vida? Claro, responde o Espírito de verdade. Muito mais do que pensais. São eles que nos dirigem. Ora, se só o Espírito sabe os pensamentos dele, como é que o Espírito sabe os meus pensamentos? Através da comunicação, da afinidade, através da nossa relação íntima de desejos, sentimentos. Eles captam os nossos pensamentos. Sim. Alguém perguntou? Então, é assim que funciona. O sentimento. O sentimento, ele é de acordo com a nossa natureza de espírito, mas a natureza dos nossos sentimentos advém do nosso posicionamento evolutivo, do nosso entendimento, do nosso desenvolvimento, da nossa consciência ante a vida. Então, é a qualidade, né, dos nossos sentimentos. Sentimentos degenerados de ódio, vingança, cobiça, vaidade, prepotência e outros mais, são sentimentos que ainda, muitos de nós ainda guardam no porão da memória do nosso espírito, do nosso perispírito, onde medram os abrolhos que nos espetam os espinhos por longos dias das nossas encarnações. Por isso é que nós temos que fazer exame de consciência, renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, esquecendo algumas coisas, lembrando outras, substituindo outras. Isso é educação mental. Livre-arbítrio é a liberdade que o Espírito tem, que Deus o deu, de agir, de fazer ou deixar de fazer algo. É a capacidade que nós temos de dirigir a nossa vida, de buscar os nossos caminhos numa direção ou noutra. O livre-arbítrio, desde que o Espírito foi criado simples e ignorante, como eu disse, Deus deu a ele o livre-arbítrio, dele escolher o caminho que ele deve seguir, o caminho do bem, o caminho do mal, as suas escolhas. Nós não vemos falar sempre, aí, né, as pessoas dizerem: a nossa vida depende das nossas escolhas. As nossas agruras da vida foi advinda de nossas escolhas infelizes. O plantio é livre. A colheita? Obrigatória. Memória é o arquivo vivo das nossas ações. A nossa memória fica gravada tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo de bom ou de ruim. O que faz a memória do Espírito? Fixa, evoca, reconhece e localiza experiências vividas dessa e de outras encarnações, de vidas passadas. Vontade. A vontade, ela é um sentimento íntimo de cada um. Ele é a representação material ou mental de algo que nós queremos praticar. A vontade é a representação, né, de algo que pode ser realizado ou não. Eu tenho a vontade de ir até ali e sentar naquela cadeira. Eu posso ir ou não. É a minha vontade. E eu tenho que educar a minha vontade através dos meus bons pensamentos. Então, vamos seguir. Tem um adágio popular não, quem diz é Bezerra de Menezes. Bezerra, se eu me equivocar aqui, ele vai me emprestar aí como se fosse ele, mas foi um dos espíritos que disse, o André Luiz. A vontade é como se fosse um robusto cego, um Hulk cego, carregando um aleijado que enxerga. Olha que interessante. Pensemos nisso. Se a vontade é um robusto cego, carregando sobre os seus ombros
um aleijado que enxerga, então se o que está em cima, que enxerga, não direcionar, não dirigir o cego, vão os dois para o buraco. Eis aí uma forma de nós controlarmos as nossas vontades. Aí vem André Luiz e traz para nós a nossa casa mental. Tudo isso que estamos fazendo aqui hoje é um estudo mais detalhado para compreendermos o pensamento e a sua força. E se nós não soubermos de onde vem essa força divina, que é o pensamento, que só o Espírito pensa, como que nós vamos compreender? Como que nós vamos agir? Como que nós vamos, então, trabalhar os nossos pensamentos, melhorando-os, colocando-os em marcha, em busca da nossa evolução? Então, a nossa intenção aqui não é encher as vossas cabeças de conteúdo, vamos dizer assim, teórico, não, é compreender na essência. E para que nós possamos dizer algo sobre determinada coisa, talvez nós tenhamos que recorrer a termos novos, ou termos que nós não conhecemos, mas que precisamos compreender. O André Luiz comprava a nossa mente, como o nosso cérebro, como uma casa de 3 andares. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. No primeiro andar está lá o inconsciente. No primeiro andar, não, está o subconsciente, né? Onde é que ali nós temos arquivadas no nosso subconsciente os movimentos instintivos que vêm do instinto. Porão da individualidade, arquivo das experiências passadas, resistência dos impulsos automáticos. Olha o piloto automático aí. Às vezes a gente está fazendo uma coisa aqui, eu estou aqui nesse salão e eu fumo, eu tenho esse hábito terrível de fumar. Aí eu tiro da carteira um cigarro e, peraí, não posso fumar não, estou num ambiente aqui que não pode. É o piloto automático. Então precisamos ficar vigilantes. Vigiai e orai. Arquivo das experiências, resistência dos impulsos automáticos, o hábito e o automatismo, arquivo do presente e de vidas passadas. Está no subconsciente. O subconsciente é um porão, como se fosse um porão. O porão da nossa memória. O que você guarda no porão? O que a gente guarda no porão? Tranqueira velha. Guarda de tudo, calça velha, cueca velha, bicicleta velha, e guarda coisas boas também. Então é uma mistura ali. Mas é necessário que nós acessemos esse nosso subconsciente através dos impulsos que recebemos da nossa memória espiritual e ver que alguma coisa não está certa, que alguma coisa ali está nos importunando. Então é preciso nós fazermos uma asepsia, uma limpeza no subconsciente. Sim. Sim. Se eu tenho um hábito terrível que prejudica a minha saúde e prejudica também aqueles que me cercam, eu tenho que fazer um exame de consciência e falar, espera aí, algo não está certo comigo. Eu tenho que rever os meus conceitos e fazer aí uma renovação íntima de pensamentos. Vamos agora para o segundo andar. O segundo andar é gerador das energias, arquivo das conquistas atuais, reside a vontade, aqui presente. A minha vontade não pode estar lá no primeiro andar, não. Lá é o registro de tudo que eu desejei e fiz. E eu desejo e faço na presente, no consciente, aqui e agora. Não é interessante? Pensar sobre isso? Eu vou pensando, criando e fazendo e jogando para o subconsciente, lá para o porão. Coloca o arquivo, né? Pensamento, a gente pensa daqui para frente. O arquivo presente, vidas passadas. Como é que você vai sistematizar aqui para acertar o que você fez de errado? Como é que você vai saber o que você fez de errado? Como é que você... Tem uma pergunta. Você me permita, então, consultar a bibliografia espírita e recorrer à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde há um coloquio não pejorativamente, mas uma interlocução entre Kardec e Santo Agostinho. O Kardec, muito ladino que foi preparado para codificar a doutrina espírita,
pedagogo, um homem de uma inteligência extraordinária, que foi preparado milhões de anos atrás, foi milhões de anos atrás que ele veio sendo preparado por Jesus para assumir a batuta da codificação da doutrina espírita. Kardec não caiu de paraquedas, não, assim como Jesus não caiu de paraquedas. Então, aqui na Terra. Então, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade assim, e quem era o Espírito de Verdade? Santo Agostinho. Aí um dos pais da igreja perguntou: Santo Agostinho, o que devemos fazer nessa vida para que nós possamos errarmos menos e acertar mais, caminhar na senda da evolução com mais eficácia, sem sofrer muito? Ele disse, olha que interessante, bonito, todo palestrante fala isso, enche os pulmões de ar e fala, plagiando um sábio da antiguidade que vos disse, conheça-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aí o Kardec perguntou, mas Santo Agostinho, como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Ele disse assim, olha, eu não sei se vale como experiência para passar para vocês como exemplo, mas faz como eu fazia quando eu estava na Terra. Consultai lá todos os dias o que você fez de certo ou de errado, de bom ou de mal, durante os dias passados. Não deixa passar muito tempo não, que vós outros sois muito esquecidos. E se o Francisco aqui, esse jumentinho de Troia, deixar 3 dias, ele já esqueceu tudo que ele fez. Principalmente faz coisas ruins, aí que eu não vou lembrar mesmo. Porque não vou ter coragem de olhar no espelho e falar, não, você fez isso de errado. Mas cada dia da minha vida, ao repousar a cabeça no travesseiro, você pergunta, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado? Aí o Kardec perguntou para Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, o que eu vou saber, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Aí ele disse, perguntai ao tribunal da vossa consciência e ele vô-lo responderá o que você fez certo e de errado. Aí Kardec, muito mais ladino ainda, disse, mas Santo Agostinho, perguntar ao tribunal da consciência, quando o senhor fala em tribunal, me aduz que tem um juízo, um juiz, julgador, e tem um tribunal cercado ali de pessoas que vai julgar. Ele disse exatamente, o juiz é você mesmo, o tribunal é você mesmo, quem te julga é você mesmo, pelos atos que você pratica. Então, você perguntando à consciência o que você fez de errado, ela te responde. Aí, o Kardec perguntou assim, mas o tribunal da consciência... Aí, Kardec falou, mas o que é o tribunal da consciência? Ele disse, é onde estão escritas as leis divinas. Mais à frente nós vamos ver o conceito de consciência. Olha, eu posso fazê-lo agora, se eu tiver aqui. Está aqui. Os espíritos chegam, eles nos auxiliam. Está vendo? Está aí, Francisco, leia para o pessoal. Qual é a origem do sentimento a que chamamos consciência? E o Espírito de Verdade responde para Kardec, que está lá no livro escrito por Kardec, não faz parte do Pentateuco não, dos 5 livros não. O que é o Espiritismo? O livro do Kardec. Está lá no capítulo 3, na página 127. Página 127. A consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências, nas reencarnações anteriores, e das resoluções tomadas pelo Espírito antes de reencarnar. Resoluções essas que ele muitas vezes esquece quando reencarna. Deu para entender? Ou precisa ler de novo? Entenderam? Vamos ler de novo, que é bom, né? Aprender direitinho. Porque quando chegar lá, que nós sentarmos diante do tribunal da nossa consciência, e formos ouvir o juízo da nossa intimidade, que somos nós mesmos, nós saberemos responder. Qual é a origem do sentimento? Quer dizer que a consciência é um sentimento. A que chamais consciência? Está lá no livro, O que é o Espiritismo, do Kardec, no capítulo 3, no item 127.
A consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências. A consciência é uma recordação, é uma lembrança, não é? De vidas passadas. E das resoluções tomadas pelo Espírito antes de encarnar. Resoluções essas que ele muitas vezes esquece quando adentra ao plano físico, quando veste a roupagem da carne, ele sela a sua tela búdica. E é verdade, a gente esquece o nosso passado, sim, mas essas tendências nossas, para o bem e para o mal, o nível da nossa consciência, ele não apaga, não, apaga as lembranças do passado, mas essas recordações do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, está na nossa consciência. Quando nós deixamos de fazer algo errado, eu vou andando aqui, propositadamente, eu vou pisar no pé da moça aqui, da Eneida, da Romilda. Espera aí, por que eu vou fazer isso? A minha consciência fala, não, Francisco, você não tem proveito nenhum com isso, por que você vai fazer isso? Não, a minha consciência, porque eu já tenho esse nível consciencial desenvolvido e que me dá uma possibilidade de aferir os meus atos, aferir os meus pensamentos e os meus atos, as minhas obras. Eu vou acelerar um pouco, senão não vou esgotar esse tema hoje, não. E no primeiro andar está então, o terceiro andar está o supraconsciente, ainda adormecido, à espera do despertamento superior do ser humano. Subconsciente e consciente e superconsciente, está lá. Então, eu não adentro lá ainda. É como se eu tivesse uma casa de 3 andares, e eu estou aqui operando na minha consciência no segundo andar. Mas lá em cima, quando eu subo lá e abro a porta, eu não posso entrar ainda, porque eu não conquistei a capacidade de entrar no superconsciente, ou no self, como chama Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco. Então ainda não entrei lá. Eu vejo, tenho uma vontade danada, mas eu não conquistei essa possibilidade, não é, Sadimar? Eu ainda não tive a possibilidade de ir lá entrar ainda. Mas eu tenho que trabalhar para abrir essa porta, a porta verdadeira do meu ente, do meu superconsciente, que está ainda adormecido. Aqui, assim é que diz o nosso querido André Luiz. A doutrina espírita ensina, o espírito é o ser pensante, imortal. Os pensamentos são seus estados íntimos. Olha que interessante. Consciência, vontade, desejo, sentimento, emoção, paixão, memória, raciocínio e inteligência. Olha o que é o espírito. Olha que maravilha. Olha que força fenomenal que tem um pensamento, que é a força emanante do espírito. Só ele pensa. Vamos seguir. Dúvida? Vocês estão bonzinhos comigo hoje. A Joana de Ângeles, lá na sua coleção de livros, ela tem 16 livros que fala da psicologia profunda. E Joana de Ângeles traz para nós, aqui no livro Elucidações psicológicas, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, o seguinte: o cérebro não pensa, quem pensa é o espírito. O cérebro simplesmente, ele decodifica, ele recebe as emanações do espírito e traduz em palavras. O exemplo que nós demos é isso, está certo? Então o cérebro não pensa, ele é um órgão material, que ele é dividido em 2 partes, né, fundamentais, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Aí fica para a medicina agora, tomar lugar aqui e fazer a palestra, porque não é a minha área de medicina, mas um pouquinho de anatomia a gente tem que saber, e fisiologia, porque senão você não compreende os mecanismos do cérebro. E eu tive que me desdobrar para compreender isso. Imagina vocês, eu não estou aqui me exaltando, mas caiu um tema para eu fazer um seminário lá no Padre Eustáquio, na Casa Espírita, neurociência e a espiritualidade.
Já estudei até para fazer esse seminário, mas tem muito ainda que estudar. A Joana de Anjos diz o seguinte: o cérebro não pensa, ele simplesmente registra as emanações do espírito e os decodifica em palavras. Já na visão materialista, principalmente da ciência, alguns cientistas ainda, até mesmo da área médica, eles dizem o seguinte, que o que pensa é o cérebro. Ora, se o cérebro morre juntamente com o corpo físico, como que ele vai continuar pensando? Aí caiu por terra essa arrogância. Falo sim arrogância, porque não sou eu que trata dessa forma. Alguns cientistas, alguns vieses aí da ciência ortodoxa, da medicina ortodoxa, aquela que trata dos conceitos mais voltado para a compreensão do físico, não é? Da estrutura física. Se tiver algum médico aí, me perdoe, mas nós estamos falando aqui dentro de uma visão espírita, não estamos entrando nos meandros da medicina convencional, absolutamente. Não é a minha área, não é o meu conhecimento. Eu fiz uma palestra sobre a aliança da ciência e da religião, que eu abordei esse tema com mais eficácia. A arrogância de um lado das religiões e de outro da ciência, e da Idade Média para trás, até que elas estavam convivendo ali harmonicamente, mas da Idade Média para cá, com o florescer das ciências e artes, né, do iluminismo, elas se separaram, cada uma se arvorou para si a verdade. E lá em João 8,32 diz: conheceis a verdade vos libertará. Algumas perguntas que nós podemos fazer a respeito do nosso tema de hoje. O que é o pensamento? Já falamos. Os animais também pensam? Lá no início da nossa colocação nós falamos que os animais não pensam, mas têm rudimentos de pensamento. E aí a ciência hoje já está comprovando isso. A Universidade de Harvard está estudando isso. Nós pensamos uns pelos outros? Não. Eu posso pensar para o Robertinho assim. Eu raciocino para ele, para resolver um problema para ele. E falo: Robertinho, isso deve ser resolvido assim. Mas eu não pensei para ele, eu pensei na resolução de um problema dele. Agora, a resolução dos pensamentos, a vontade de pensar é dele, é ele que tem. Nós não podemos pensar uns pelos outros. Somente o homem pensa? Claro que não, já falamos que os animais também têm rudimento de pensamento. O que vem primeiro, os pensamentos ou as emoções? Razão e instinto são a mesma coisa? Razão é raciocínio lógico, contínuo, é o raciocínio colocado em prática. Eu vou raciocinar sobre o que é uma cadeira. Isso é um raciocínio. Eu tenho ideia de criar uma cadeira, mas porém não dessa estrutura, mas de outra. Eu estou raciocinando, né? E o sentimento, qual vem primeiro? Onde é que eu estou aqui, gente? Pensamento e emoções? Não. No 6, tá. Razão e instinto são a mesma coisa? A razão, já falamos, ainda a razão. O instinto é um sentimento que nós temos, é o impulso que recebemos alheio à nossa vontade. Exemplo clássico: vem uma flecha contra os meus olhos, imediatamente eu cerro os olhos em defesa dessa flecha que vai atingir os meus olhos. Eu pensei para fechar os olhos? Não teve nem jeito. Você vai matar uma barata, pisar na barata, o que ela faz? Foge. Ela sentindo a ameaça, ela foge. Instinto, instintivamente. E quem dirige os nossos instintos? São os espíritos. É a mente emanante dos espíritos, dirigida por Deus, é que nos dirige o instinto, né? Mas ainda não chegará o momento que nós libertaremos do instinto e governaremos os nossos atos por nós mesmos. Nós ainda estamos emulados na área do instinto, que ainda requer reparo urgente. Por quê? Porque nós estamos ainda não capacitados para poder agirmos de pleno com a nossa consciência. Então é preciso ter essa força divina, espiritual, para nos ajudar,
não é verdade? Mas vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais. A mente e o pensamento são a mesma coisa? Não, são coisas distintas, nós já até falamos. O que vem primeiro? A vontade ou o pensamento? Da mesma forma, ali que nós falamos, né? Que o que vem primeiro, se é o pensamento ou o sentimento. Como renovar os pensamentos? Né? Como que nós vamos renovar a nossa estrutura pensante? Fazendo um exercício, né, de reeducação, através da meditação, da contemplação e através da avaliação dos nossos atos, recorrendo à dica que o Santo Agostinho nos deu: passar em revista os nossos atos, todos os santos dias da nossa vida, ao repousarmos a nossa cabeça ao travesseiro. Aqui vem a resposta. Qual vem primeiro, o pensamento ou o sentimento? Os pensamentos antecipam os sentimentos, claro. Você não pode ter sentimento se antes ter o pensamento. O pensamento é a força emanante de Deus. Todas as coisas criadas no universo e na Terra, né, na Terra principalmente, é o ambiente que nós vivemos, tudo que existe aqui é criado pela força do pensamento. Primeiro vem no pensamento e depois materializa. O pensamento, a ideia, e aí você coloca a ideia em marcha, através da vontade, e realizam as coisas. Assim também né, os nossos sentimentos. Primeiro eu penso, depois eu sinto. Francisco, mas se eu chegar uma agulha em você, você vai sentir. Claro, vou sentir a dor através dos meus atos voluntários, né, de defesa do meu corpo. Aí não depende do pensamento, é alheio ao meu pensamento. Mas os meus sentimentos eu posso educá-los através dos pensamentos. Os pensamentos antecipam os sentimentos, pois são eles que geram os sentimentos. Esses determinam nossas ações. Desta forma, o imperativo de organizarmos e harmonizarmos os nossos próprios pensamentos, inspirando o nosso coração na prática do bem. Está vendo? Educando os nossos sentimentos. Então, quem vem primeiro? O pensamento. Pensamento e perispírito. Manuel Filomeno de Miranda é um dos mentores também do Divaldo Pereira Franco. O perispírito registra todas as ações do espírito através da mente, fixa futuros parâmetros de comportamento por automatismos vibratórios nas reencarnações futuras. Nós não demos exemplo do perispírito ali? Então é nele que está gravado toda a nossa memória espiritual. O que é o perispírito e sua função? Vamos repetir. O perispírito é um envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo. Aerossoma, quer dizer, essa coisa impalpável. É aerossoma que não é palpável. Ele é ainda material, mas foge à nossa capacidade dos nossos 5 sentidos que são parcos. Nós não somos capazes de detectar o perispírito. Os espíritos veem o perispírito, sim. Agora, nós não temos essa capacidade. Aerossoma. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí se considerado modelador do corpo físico. O espírito, nas materializações, quando o espírito vai materializar, numa sessão espírita, que é necessário ele aparecer de corpo físico, um espírito, ele usa da energia do ambiente que ele está se propondo a manifestar. E que energia é essa? É o ectoplasma. Aqui tem um médium que tem a capacidade de gerar e fornecer o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância orgânica condutora da sensibilidade nervosa. Está certo ou está errado? O ectoplasma é uma substância orgânica condutora da sensibilidade nervosa. Essa substância, aliada à energia do ambiente, do mundo em que o espírito vai manifestar, os espíritos superiores que estão comandando essa sessão de materialização, eles
manipulam essas energias através do ectoplasma que o médium oferece e criam um corpo físico para aquele espírito. E eles criam de acordo com o perispírito. Do espírito, se é que ele tem perispírito ainda. A vontade dele. Então ele vai voltar aqui entre nós, por exemplo, se é um espírito que nós conhecíamos e que tem essa capacidade de materializar, na forma, na última reencarnação que ele teve. Para quê? Para que ele possa então ser reconhecido fisicamente. Ou ele pode tomar uma outra forma? Claro. Está explicado? Está vendo a importância do perispírito? Instinto e razão. A doutrina espírita nos ensina que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Eu não falei da barata? Para que ela possa exercer o seu instinto de conservação, ela se defende de uma injusta agressão do ser humano, da barata. Correto? Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. No instinto não há pensamento que vai direcionar a sua ação. Ela é instantânea. Ela vem de acordo com a necessidade de preservação naquele momento. Quantas vezes que nós deparamos com uma situação difícil que eu falo assim, puxa vida, como é que eu saí dessa? Eu nem sei. Claro, o instinto. Vontade ou pensamento, qual vem primeiro? Já respondemos lá atrás, de outra forma, mas vamos dizer novamente. O pensamento torna a força motora. Kardec que diz: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. O pensamento. A matéria não pensa. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Não é vontade, não. É vontade, atributo especial do espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. O atributo especial do espírito é o pensamento, que cria a vontade. Está aí escrito. Correto? Então, acho que está mais ou menos claro. Alguma dúvida, gente? A maioria dos problemas na vida são causados por duas razões: agir sem pensar e pensar sem agir. Ficou até legal, um trocadilho até legal. A doutrina espírita ensina: o espírito é o ser pensante. Essa aqui já passou, está repetido esse slide. A Joana de Anjos também já falou sobre essas elucidações. Ué, eu estou voltando, não é não? Que confusão, meu Deus. O que é perispírito? Nós falamos. Razão e instinto. Vontade de pensamento. Essa tela aqui. Ah, tá. O Leon Denis, ele é um francês coadjuvante do Kardec. Ele era jovem ainda quando o Kardec codificou a doutrina espírita. E ele era um homem, já ainda na sua adolescência, já era escritor, já era uma pessoa bem desenvolvida nas artes e nas letras. E ele, então, foi um dos grandes defensores da doutrina espírita. E ele, então, divulgou a doutrina espírita pela Europa. Foi perseguido, massacrado, foi, de certa forma, assim, bem vilipendiado nos atos de defesa da doutrina espírita. E o Leon Denis, ele tem até um livro muito bom que chama-se Religião e Espiritualidade. Ele diz o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no mineral, no animal. Olha que interessante, quer dizer que nós passamos por todas as fases, habitando todos os reinos da natureza. É por isso mesmo que o corpo físico nosso, ele é a síntese de tudo que há na natureza. No nosso corpo físico, se nós fizermos uma análise profunda, como já foi feito pelos cientistas, tem de tudo no nosso corpo. Tem oxigênio,
tem hidrogênio, tem manganês, tem enxofre, tem carbono, tem tudo. Quase que a tabela periódica do Mendeleev, aquele russo, que quem for química aí, que se eu deslizar aqui me corrija. Aquela tabela periódica, né, da química do Mendeleev, está lá. Quase todos aqueles elementos químicos tem no nosso corpo físico. Quer dizer que nós somos a representação material da natureza. E mais, além disso, nós somos seres únicos, espíritos únicos, criados por Deus. Não tem outro na face do planeta, nem do universo. Não tem outra de mar, não tem ninguém mais além dele. Só tem aquela pessoa que Deus criou. Olha que responsabilidade, que maravilha. Não tem ninguém igual, não existe. Pode ter um nome igual, ou fazer um clone físico, mas o espírito não. Por isso que a doutrina espírita diz, por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não se acende a lanterna, a luz, a lâmpada para colocar debaixo do candelabro, debaixo da cadeira, mas lá no candelabro, onde ele ilumina todos. Vós sois o sal da terra, se o sal é insípido, como há de salgar? Então nós somos, vós sois deuses, Jesus disse. Olha que responsabilidade. E nós estamos negando essa nossa divindade a todo momento, pisando na bola, distorcendo a nossa trajetória de vida, buscando caminhos tortuosos em satisfação das nossas conjecturas materiais e muitas vezes menos dignas, porque tudo que existe na natureza é para nós prelibarmos, para nós provarmos, para nós usarmos, tudo, mas com equilíbrio. A doutrina espírita não condena absolutamente nada. Recapitulando aqui o Leon Denis, no reino mineral, entre o reino mineral e a atração. Olha aí, que eu dei o exemplo antes, a lei das afinidades da química. Quando você fala que associando dois elementos químicos forma outro, a água, hidrogênio e oxigênio, H2O. Se você acrescentar mais um átomo de hidrogênio, vira água pesada, aí ninguém toma. Reino vegetal, são sensações. Os vegetais não têm ainda sentimento, propriamente dito, mas tem sensações. Se você corta um galho de uma árvore, ela vai murchar. Se você fere a raiz dela, ela vai ressentir. No reino animal, não homem, instinto. Os animais agem mais por instinto. Já o instinto é o prelúdio da razão. Os animais estão caminhando para ter a ratio, a razão. É isso? A razão que tanto foi reverenciada pelo Kardec. Fides est ratio, fé e razão. A fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Eu sei que eu falei um pleonasmo, mas é para reforçar. Encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Kardec que diz. No reino nominal, livre-arbítrio, pensamento contínuo, razão e sentimento. Olha nós aí, conquistamos toda essa trajetória de vida, passando por vários reinos, para chegar até aqui. Gente, nós não somos pouca coisa não. São seres divinos. Olha a nossa estrutura. Quanto que nós falamos aqui sobre a estrutura do homem? O que é o homem? Um turbilhão atômico regido pela consciência. Não foi isso que nós falamos? Sim. Você falou do instinto do animal, que ele é o princípio da razão. Acho que uma forma que a gente vê interessante sobre isso, a gente pode pegar um cachorro, por exemplo, que é um animal doméstico. Você coloca para ele uma ração e um pedaço do bife. Nesse momento ele não vai agir por instinto, ele vai tomar uma decisão daquilo que ele quer, se ele quer a ração ou um pedaço de bife. Não é mais o instinto habitando sobre ele, né? E uma frase muito interessante em relação ao pensamento é do René Descartes, que ele fala, se penso, logo existo. Né? Então aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Então, o meu pensamento, aquilo que eu formulo na minha cabeça, reflete a minha personalidade de tudo aquilo que eu sou, né? Muito obrigado pela sua colocação. Ajuda muito. Então, a sede da memória é na alma. A memória espiritual
arquivo vivo no subconsciente. Não falamos isso? Falamos. No subconsciente. Perispírito. Não falamos? Aí ficam armazenadas as lembranças felizes e infelizes. O pensamento não é a própria alma que se transporta? A pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. Não, o pensamento está onde a alma também está. Ela é que pensa. Somente o ser conhece seus pensamentos. Também já falamos. Dinâmica do pensamento. Nós fizemos ali com aquelas duas senhoras, né, um exemplo de como funciona, né? A mente é o espelho. O que o Francisco arrumou aqui, meu Deus? Agora, pronto, travou. Permita eu fechar aqui e abrir de novo, porque não voltou. Dinâmica do pensamento, já falamos. A mente é o espelho vivo da consciência lúcida, dividida em 4 departamentos. André Luiz de novo. Memória, inteligência, desejo e imaginação. Está vendo aí? É isso. É a mente. Antes nós falamos do cérebro, né? O cérebro é dividido em 3 andares. Aqui é a mente. Tem a sede da memória, da inteligência, do desejo e da imaginação. O espírito para de pensar? Não, jamais, tempo algum. O espírito nunca vai parar de pensar. O espírito, ele, ainda que em estado de letargia, de torpeza, ele continua pensando. Mesmo nos estágios de desdobramento, sonambulismo, da epilepsia, da catalepsia, da letargia, nem nos momentos de expansão da consciência. Então o espírito jamais para de pensar. Nem nos momentos, né, ali de êxtase, provocado ou não, ele continua pensando. Diz Emmanuel, você é responsável pela sua saúde. A causa das doenças são desequilíbrios da alma. A doença é o processo de cura da alma. Olha que interessante. A doença é o processo de cura da alma. Meio de aperfeiçoamento? Não. Meio de aperfeiçoamento, sim. Não é um castigo. Então, Emmanuel diz o seguinte, que o nosso corpo físico, ele funciona como uma esponja. Aquela dona de casa que está lá, sugando a água da pia com uma esponja, ela suga a água e espreme na pia. Assim é o nosso corpo físico, né? Ele drena as emanações deletérias da alma. Nós somatizamos os nossos pensamentos e os nossos desejos degradados, melhor dizendo. Então nós somos as nossas doenças. Não existe doença, existe doente. Nós é que criamos as doenças, com toda certeza absoluta. Os animais pensam? Ó, cachorrinho lindo. Os animais, segundo a pesquisa de Mark Hauser, lá na Universidade de Harvard, ele diz, são seres pensantes, não como o homem, eles têm habilidades cognitivas, conhecem seus rivais, amigos e inimigos, e têm consciência de si. É o que nosso irmão ali falou. Como é que é seu nome? O Robson colocou para nós. Ele deu exemplo de colocar 2 alimentos, um pedaço ali uma ração, por exemplo, e um bife. O animal, por ele ser carnívoro, está no seu instinto, ele vai então escolher, não pelo faro, mas porque ele sabe que a carne ela é mais saborosa. Aqui eu falei que nós íamos dar um conceito de consciência e não vou ficar devendo a vocês. O tempo me permite ainda rapidinho. O que é a consciência?
O livro, né, do Kardec, como eu disse, eu já falei, né, lá na página 3, né, no capítulo 3, no item 127, a consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo Espírito antes de encarnar. Resoluções essas que ele muitas vezes esquece quando adentra ao mundo da carne. Citamos já a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Aqui repete o que é consciência. Influi os Espíritos na nossa vida? Muito mais do que imaginamos. São eles que nos dirigem. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Não foi isso que eu disse? Como saber se os pensamentos são nossos ou são sugeridos? Os sugeridos é como uma voz que nos falam. Os próprios são, em geral, os que nos ocorrem no primeiro impulso. O pensamento de terceiros que nos influi vem como uma voz soando no nosso íntimo. Agora, os nossos pensamentos, não, eles são instantâneos. Por que permite Deus que os espíritos nos induzam ao erro, ao mal? Para que nós passamos pelas provações que nós livremente escolhemos no mundo espiritual. Já falamos do piloto automático, né? O poder da oração está sendo investigado hoje pelas universidades do mundo inteiro. E a oração, ela nos coloca num estado de espírito em que aciona o lóbulo pré-frontal e altera todo o sistema de produção dos hormônios. Hormônios? Ajuda aí, Robertinho. Hormônios. Os hormônios, né, que são aquelas substâncias, né, que nos proporcionam a alegria, o prazer e até mesmo a tristeza, né? O poder da oração, comprovado pela ciência. A ressonância magnética comprova isso. A oração estimula os neurônios na produção de hormônios, substâncias químicas mensageiras no lóbulo pré-frontal do cérebro. Aumenta o sangue nessa região, nos colocando no estado bem elevado de alfa, vamos dizer assim dizer. Quando nós oramos profundamente do fundo do coração, do âmago da alma. Já está acabando, viu, gente? Acabou. Renova a mente e recomeça novamente. Expandir a consciência, transcender o espaço-tempo e a causalidade linear. Sair da inércia parasitária, assumir compromisso, eliminar a autocompaixão. Tadinho de mim, ninguém gosta de mim. Tadinho de mim, todo mundo desfaz, me despreza. Eu sou um ser que sofre. Eu sou um pobre coitado. Vamos sair dessa inércia. Desculpem aí a minha arrogância de colocar essa elucidação, mas fui eu que elaborei assim dentro da minha parca compreensão. Dentro dos meus modestos estudos que nos proporcionam receber do arcano divino essas intuições, esses estímulos. E que Deus nos abençoe e que nós continuemos a receber esses estímulos no âmago da nossa alma, proporcionando-nos compreender o mundo em que vivemos e, antes de tudo, compreendendo a nós mesmos. Agradecendo a todos os dirigentes da casa por essa oportunidade. Pensemos na transição planetária que nós estamos vivendo e nós somos todos chamados para essa travessia, para ajudar essa travessia, educando os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações, buscando, como conclama o Bezerra de Menezes, para que nós estejamos equilibrados, firmes no propósito de atravessarmos essa onda terrível que já estamos vivendo, que já começou há mais de um século. E hoje nós vemos que Jesus diz: passarão o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Então nós estamos vivendo esse momento da transição planetária. Pensem nisso. Fizemos aqui, né, senhora Edmar? 2 vezes já a palestra sobre a transição planetária. Muito interessante. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Ou melhor, já nos abençoou. Agradecemos sempre por essa oportunidade de estarmos reunidos. Boa noite a todos. Obrigado, Francisco. Bom, gente, vamos então, cuidar dos nossos pensamentos para que a gente possa evoluir
porque se a gente não controlar o que a gente pensa, nós vamos continuar sendo o que nós fomos no passado. E nós precisamos evoluir. Então é através da vigilância, né, que nós vamos melhorando, porque o pensamento gera ação, e a ação nos faz melhor ou pior a cada dia. Nós temos uns avisos aqui. No domingo, dia 11, não haverá a reunião das 9 horas, porque a casa está sediando a Comecon deste ano. Então, eles vão estar aqui reunidos, né, os jovens, durante o período de carnaval. Mas na segunda-feira, como a reunião é à noite, é normal, porque a Comecon encerra às 17 horas. Então, a nossa reunião é às 19h55, né? Então, vai haver a reunião no dia 12, normal. Só no dia 11 é que não vai haver. Para aqueles que querem ter o atendimento fraterno, né, está ocorrendo também aos domingos. Então, aqueles que quiserem vir nas reuniões de domingo, tem o atendimento fraterno, é só procurar na recepção, que vai ser chamado, vai poder conversar, expor aquilo que quiser, né, falar à vontade, sem compromissos. Então, todos aqueles que puderem, que desejarem, fiquem à vontade. Nós vamos então encerrando os trabalhos da noite, né? O trabalho ainda continua por mais algum tempo, mas a reunião aqui se encerra. Então vamos já preparando. Daqui a pouco vai ter o passe logo após o encerramento. O passe, quem for tomar o passe é só se organizar aqui em fila à direita. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que nos fortaleça, nos dê paz, harmonia, nos dê força para vencer todas as turbulências que estamos vivendo no dia a dia. Pedir para que os bons espíritos e o Divino Mestre possa acalentar todos aqueles que estão sofrendo com as guerras, todos aqueles que estão praticando maldades com as pessoas, aqueles que estão sofrendo essas maldades, que todos possam estar crescendo no amor, na caridade, buscando aperfeiçoar cada dia mais o seu espírito, que sirva de lição tudo isso que está ocorrendo em todo o mundo, e que nós possamos ficar firmes na transição, estarmos em paz conosco, em paz com todos aqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa continuar neste planeta, não tenha que ser degradado para outros. Que nós possamos viver a nossa vida em paz e harmonia e buscar servir sempre através do amor, da confiança e do trabalho. Uma boa noite a todos, que todos possam voltar aos seus lares com paz, saúde e harmonia, e que Jesus proteja cada um de nós.